cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhar, deixar aí seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, toda semana nós postamos a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 8. Você que tem a revista da Escola Dominical, abre aí na lição 8. Que vai falar o seguinte tema: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Antes de nós entrarmos nesse tema, vamos recapitular as lições que nós estudamos, amém? Amados queridos irmãos, nós estudamos a lição 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós falamos sobre a palavra, significa a palavra sutileza. É um adjetivo que qualifica uma pessoa, algo de delicado, meigo, suave. Então, amados irmãos, Satanás, ele vem não com dois chifres, ele vem manso e suave para enganar até os próprios escolhidos. A lição 2, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós falamos que significa graça, um favor imerecido. Nós sabemos que Jesus morreu por mim e por você ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue. A lição 3, nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falamos que o sexo dentro do casamento é bênção. Fora do casamento é pecado contra o próprio corpo. Pecado de prostituição e de adultério. Sabemos que Deus, ele abomina o divórcio. Então aqui está falando a sutileza da normalização do divórcio. Então nós sabemos, irmãos, que você que não assistiu os vídeos anteriores, assista falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Então sabemos, amados irmãos, que Deus, ele não aceita o divórcio. O homem pode até divorciar, mas não pode casar novamente. A lição 5, nós estudamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós sabemos que significa a palavra materialismo. É uma coisa que é da matéria. É uma coisa que o homem só pega as coisas materiais, não pega as coisas espirituais. Então, o ateísmo, ele não acredita na existência de Deus. Nós sabemos que Deus, ele existe antes da criação do mundo, antes de formar o homem e a mulher, Deus já existia. Nós sabemos que em Gênesis 2 fala que o sétimo dia foram acabados e Deus fez tudo o sétimo dia. A lição 6, nós estudamos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Então, nós sabemos, amados irmãos, que Deus fez o homem e a mulher. Nós vemos que a Bíblia diz, Deus fez macho e fêmea. Então, Deus fez o casamento. Deus não fez homem com homem, mulher com mulher para se casar. Então, amados irmãos, Deus, ele aborrece essa prática do homem sexual. Deus ama o pecador. Amados queridos irmãos, não devemos fazer o preconceito das pessoas, mas nós devemos amar, nós não devemos aceitar a prática do pecado. Amém? A lição 7, nós estudamos sobre a sutileza da relativação da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Nós vemos, amados irmãos, a Bíblia não deve ser atualizada, a Bíblia já é atualizada. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, a palavra de Deus, ela é inspirada através do Espírito Santo. E hoje, amados queridos irmãos, vamos dar a lição de hoje, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, abra sua Bíblia aí, a sua revista, na lição 8, amém? E você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, é muito importante também, amém? Se você tem os dois, acompanhe na revista e na Bíblia, amém? Vamos ler aqui, amados irmãos, o texto bíblico, que fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Antes de nós comentarmos esse texto, vamos ler lá em Levítico 23. Abre sua Bíblia aí, Levítico 23. Levítico 23, a partir do versículo 15, que fala o seguinte: depois para vos contares desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia que o 7º sábado contareis 50 dias. Então ofereceis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei pães de movimento de 2 dízimas de farinha. Serão levadas, cozerão primícias ao Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, os judeus, eles faziam festa todo ano, festa do Pentecoste. E nós vemos, amados irmãos, aqui no capítulo 23, no mesmo livro, nós vemos aqui, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: falai aos filhos de Israel, e disse-lhe: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas as minhas solenidades: o sábado, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Então aqui, amados irmãos, nós vemos que havia festa ali no tabernáculo, havia festa dos pães asmo. Nós vemos que os pães asmo era sem fermento. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, então, solenidade do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado, no mês 1º aos 14 do mês. Pela tarde é a Páscoa do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que eles comemoravam todo ano, quando terminava o seu trabalho, a sua colheita, os judeus, eles faziam a festa. Então, depois do 50º, veio o Pentecoste, que nós vamos estudar agora. O texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 4. Nós vemos aqui, amados irmãos, então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, nós vemos que os discípulos, eles já eram batizados pelo Espírito Santo, quando o Senhor fez promessa com os discípulos, quando ele teve assunto ao céu, ele falou: enviarei outro Consolador que estarei com vocês. Então, nós vemos que a promessa cumpriu na vida dos discípulos. Nós vemos ali, os discípulos já foram batizados ali, antes da descida do Pentecoste, ali, na descida do Pentecoste, ali, eles foram revestidos de poder. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, com a sua evidência, são um distinto pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, amados irmãos, então nós vemos que o Espírito Santo, ele não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é o mesmo. Então, nós vemos, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele continua batizando. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busca o revestimento de poder, busca o batismo com o Espírito Santo. Vamos ler aqui na página 167 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vai falar sobre o que o batismo do Espírito Santo é para nós. Então nós vemos, amados irmãos, que a apologética, nós estamos estudando a matéria apologética cristã, ela defende os princípios bíblicos. Abre na sua página aí, 167, você que tem o livro, vamos estudar um pouquinho aqui, a página 167. Que fala o seguinte, o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Os discípulos de Jesus já estavam com seus nomes escritos no livro da vida, quanto receberam o batismo no Espírito Santo. Mas não vos alegreis, vós sujeitais os Espíritos, alegrai-vos antes para estar o nome escrito nos céus.
Nós sabemos, amados irmãos, que o batismo com o Espírito Santo não é salvação, mas é um dom, é uma promessa. E nós vemos aqui, continuando, eles já estavam purificados pela palavra um dia Pentecostes. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles tinham o Espírito Santo. Tá vendo, amados irmãos? Eles já tinham o Espírito Santo, já tinham o batismo, já eram batizados pelo Espírito Santo. Ali, em Atos Apóstolos 2 e 4, ali foi o revestimento de poder. Continuando aqui, nomes e expressões para o batismo no Espírito Santo. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um evento que chamamos de batismo no Espírito Santo. João Batista anunciou Jesus, que é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, quem batiza no Espírito Santo? Jesus. A preposição grega para o batismo é por isso nós empregamos batismo no Espírito Santo. Da mesma forma que fazemos para a expressão em águas. A versão atualizada tem a nota. Então, há duas palavras aqui, amados irmãos, da preposição com e em. Ficamos assim a tradução, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês batizaram com o Espírito Santo. São muitos desses dias. A fraseologia similar aparece em Mateus 3 e 11. O apóstolo Pedro afirma que as palavras recebem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O batismo é chamado a promessa do Pai. Então, amados irmãos, nós vemos que isso foi a promessa do Pai. Então, amados irmãos, precisamos ter os dons espirituais. Amém? Então, vamos continuar aqui. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 ao 4. Depois, a carta de Paulo aos Coríntios, 12, de 7 ao 11. Não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Vamos aqui para os tópicos e os subtópicos. Amém? E nós vamos falar o seguinte. O primeiro tópico é Pentecoste bíblico. O segundo tópico, o dissentir pentecostal de nossa igreja. E o terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Então, nós vamos falar sobre 3 tópicos aí, amém? Então, amados irmãos, a introdução fala o seguinte. Nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal. Então, sabemos, amados irmãos, a identidade é uma característica. E nós vemos aqui, e está falando a sutileza do enfraquecimento. Então, hoje em dia, está diminuindo o pentecostal. Nós estamos falando sobre o pentecostalismo. Mas, amados irmãos, o avivamento não mudou. É o mesmo avivamento no passado. Então, nós precisamos ter essa boa identidade de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, aqui está falando que hoje, nos dias atuais, está acabando isso, o batismo com o Espírito Santo. A igreja, amados irmãos, está se esfriando. A Bíblia diz que, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, está havendo enfraquecimento. Então, aqui está falando, amados irmãos, no contexto da nossa igreja, o principal deles relacionado com a nossa atualidade, dos dons espirituais. Nós lemos lá em 1 Coríntios 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Eu vou falar o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 12. Vai falar sobre acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos. O que é gentio, amados irmãos? Gentios somos nós. A salvação veio até nós. Então, nós somos gentios. Conforme era o guiado. Portanto, vós quereis compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um quando for útil.
porque um pelo Espírito é dado pela palavra de sabedoria, outro pela... Aqui, amados irmãos, aqui está falando a primeira palavra, né? A palavra de sabedoria, outro mesmo Espírito, a palavra de ciência, a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito da fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Então, amados irmãos, nós vemos aqui vários dons, dons de interpretação de línguas, dons de operação de maravilhas, outro dom de discernimento. Então, o discernimento é aquilo que você vê se está pregando certo ou errado. Então, nós precisamos ter esse dom de discernimento. Outro, variedade de línguas. E outro, interpretação das línguas. Mas um só mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como que. Então, é o Espírito Santo que reparte os dons espirituais. Nós sabemos o que é dom. Dom é uma dádiva, é um presente. Então, é Deus que dá o dom a cada um, conforme o Espírito Santo ele quer. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Então, nós sabemos que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe o Espírito, o revestimento, e logo após recebe as variedades de línguas. E a interpretação é o que interpreta, aquela pessoa está falando, interpreta para a igreja entender. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, Pentecoste bíblico. O Espírito prometeu o Antigo Testamento, mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre, primeiro tópico, o Espírito agindo sobre a criação. Então, nós lemos lá em Gênesis 1 e 2, o livro dos princípios, significa em hebraico, Bereshit, o livro dos começos, em hebraico, Bereshit. Vamos lá, mais irmãos, Gênesis 1 e 2, que fala o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo ele já se movia na criação. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, na vida de Bezalel, Gedeão, então todos eles se manifestavam o Espírito Santo. O Espírito Santo ele já agia no Antigo Testamento. Vamos aqui para primeiro tópico, subtópico 2. O Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprido. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito sob forma copiosa. Vamos ler lá Joel 2. Pensa um pouquinho mais. Joel 2. Joel 2 e 28. Fala o seguinte, amados irmãos. E há que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Aqui está falando sobre a promessa da efusão do Espírito. Então, amados irmãos, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado ali para toda a carne. Então, amados irmãos, é a promessa de Deus. Então, o Espírito Santo, ele continua derramando nos dias atuais. Então, o Espírito Santo, ele não mudou. E aqui fala, essa promessa teve seu cumprimento no dia de Pentecoste, identificada como batismo no Espírito Santo, no Pentecoste. Então, a palavra Pentecoste, amados irmãos, são 50 dias depois da festa das colheitas, a festa da Páscoa. Vamos aqui, Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento da promessa. E aqui fala, mais irmãos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Joel prevê um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo, será a distribuição dos dons espirituais. Então, aqui nós vemos que foi a promessa. Então, os dons espirituais, amados irmãos, é o Espírito Santo que dá. Então, nós sabemos que existe dons e talento. Talento, a pessoa ela já tem habilidade, já nasce com talento. Talento é uma coisa, dons é outra. Então, dons vêm através de Deus, vêm através do Espírito Santo. E talentos é a pessoa nasce, tem aquela habilidade. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo declarou que a igreja profetiza, o incrédulo será compelido a declarar que Deus está literalmente entre nós. Então, amados irmãos, o Espírito Santo ele não mudou. O Espírito Santo está nos dias atuais. É o homem que muda, mas nosso Deus ele não muda. A palavra de Deus não muda. Então, amados irmãos, a palavra é a mesma. O Pentecoste é o mesmo. Então, nós estamos estudando sobre o pentecostalismo. Então, nós sabemos, amados irmãos, que a Assembleia de Deus ela é pentecostal. Então, nós devemos crer no batismo com o Espírito Santo. Nós devemos crer no revestimento de poder. Então, amados irmãos, Deus ele continua dando os dons espirituais, continua dando a cada um. Então, basta buscar. Amém? O segundo tópico, o distintivo pentecostal de nossa igreja, atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário que os dons haviam cessado. Então, amados irmãos, alguns dizem que os dons já se cessaram, mas o dom não cessou, irmãos. Os dons continuam o mesmo. A operação de maravilhas, o dom de curar, a interpretação de língua, a falar em outras línguas. Então, amados irmãos, os dons, eles continuam. O homem que diz, mas Deus, amados irmãos, ele continua operando maravilhas. Então, o homem deve buscar esses dons. Os dons são um presente de Deus. Amém? Vamos aqui, amados irmãos, para o subtópico 2. As línguas como evidência. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo santo físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus, a capacidade de falar. Falar em línguas, nesse caso, é mesmo como essência do dom da... Então, amados irmãos, o dom é Deus que dá. Então, o homem, ele deve buscar, ele deve esforçar para ter essas qualidades, essas bênçãos que o Senhor dá a cada um. Amém? Vamos aqui, ó. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Então, nós vemos, amados irmãos, igual está falando aqui a lição. O dom de falar em outras línguas não é para todos. São aqueles que vão buscar, que estão dispostos. Então, e aqui fala, contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário terá a condição do crente, que o dom seja para ele. Não, nada dúvida, ninguém recebe nada. Então, nós sabemos, amados irmãos, nós não recebemos nada. Quem dá é Deus. Nós somos pó e cinza. Nós devemos diminuir e o Senhor crescer em nossas vidas. E aqui fala, a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são identidade da identidade pentecostal. Então, o cristão precisa ter essa identidade, precisa ter essas qualidades para, amados irmãos, vencer o maligno. Então, o maligno vem com as sutilezas, o maligno vem para enfraquecer a igreja, desviar a igreja dos dons espirituais, das coisas espirituais que Deus dá. Então, nós precisamos, amados irmãos, ter esse dom, que é o dom de discernimento, para que o inimigo, quando ele vier, nós possamos ter as armas espirituais e combater o mal. Amém? Aqui, amados irmãos, então, continuando. Aqui vai falar o terceiro ponto. A fidelidade às escrituras. É um exercício dos dons, são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal atual para a igreja. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra, ela fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, não devemos, amados irmãos, distorcer a palavra de Deus. Muitas pessoas querem distorcer a palavra de Deus, como a Bíblia diz, que no último dia, assim diz o Senhor, que virão
falsos profetas enganarão para tirar a igreja do Senhor em foco. Então, amados irmãos, nós devemos ter o dom do discernimento. Então, precisamos ter essa chama, esse fogo espiritual em nossa vida, esse fogo pentecostal deve estar aceso em todo momento em nossa vida. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, esse fogo, ele deve estar aceso no altar. Devemos estar com a nossa vida no altar. Precisamos estar em obediência. Precisamos seguir a palavra de Deus. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos encerrarmos aqui com a conclusão, que fala o seguinte: nessa sessão vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Então, amados irmãos, nós vemos que a apologética, que nós estamos estudando na matéria, que defende que o Pentecoste ela tem fundamentação bíblica. Então, amados irmãos, o Espírito Santo deve estar em cada um de nós, todos nós que nós recebemos a Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, quando nós recebemos a Jesus e nós arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, amados irmãos. Precisamos ter esse Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos cheios do Espírito Santo, se revestindo de poder. Então, amados irmãos, nós sabemos que nós pedimos Deus a força. Então, o poder quem dá é Deus. Então, amados irmãos, através do poder que Deus nos dá para nós vencermos os ataques do maligno, as sutilezas. Então, nós vemos que Satanás ele vem para enganar, ele vem de mansinho. Então, nós devemos, amados irmãos, ter a palavra de Deus, devemos ter as armas espirituais, amém? Então, precisamos estar com estar cheio do Espírito Santo, que fala, não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário, até os mesmos desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais, está no gênero desse proceder. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre o Espírito Santo. Então, devemos ter o Espírito Santo em nossa vida. Então, como nós vemos que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. E quando ali na descida do Pentecostes, ali, eles foram revestidos de poder. Então, amados irmãos, e a Bíblia diz que cada um falava uma língua que não entendia. Porque, amados irmãos, ali nós vemos que é o Espírito Santo que se movia. Então, a Bíblia diz que é um vento impetuoso, que é o Espírito Santo. Então, amados irmãos, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar. Jesus, ele é o batizador. Amém? Espero que os irmãos gostem desse estudo. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo em nossa vida, ó Pai, para que nós possamos vencer o inimigo, para que nós possamos vencer a carne, para que nós possamos vencer o pecado, Senhor, que tanto, Pai, nos rodeia. Ó Pai, que nós possamos estar também com as armas espirituais, ó Pai, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra, que é a aleluia, Senhor, que é a vigilância, Senhor. Ó Deus, nos abençoa nesta manhã, Pai, dá vitória a cada um, Senhor. Ó Deus, abençoa cada vida que este vídeo, possa ser a tua presença, o teu poder, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amados, queridos irmãos, espero os irmãos no próximo vídeo, que nós vamos estudar a continuação do estudo da escola dominical. Nós vamos estudar o seguinte tema: a sutileza do movimento dos desagrejados. Amém? Espero os irmãos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E deixa aí seu joinha.